Muito obrigada, Edmilson. E agora, no nosso Momento Aromas Bem-Estar, eu recebo a doutora Nathalie Figueiredo, que vem bater um papo com a gente sobre diabetes. Doutora, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, Renata. Eu agradeço muito o convite. Eu que agradeço pela sua participação. E para a gente começar, eu gostaria que você explicasse para o pessoal de casa o que é a famosa diabetes e quais são os principais sintomas dessa doença. Então, gente, a diabetes é uma síndrome, né, de uma doença metabólica, né, em que a gente tem um defeito na produção de insulina ou então uma dificuldade de ação desse hormônio. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas. Então, se a gente tiver alguma disfunção nela, a gente vai desenvolver a chamada diabetes. A falta dessa insulina ou a ação dela vai levar a um ambiente de excesso de açúcar, que a gente chama hiperglicemia. E essa elevação do açúcar vai levar a vários danos no organismo, de uma forma geral. E ela é uma síndrome genética, por exemplo, doutora, minha avó, ela tem diabetes. Qual que é a possibilidade de eu também desenvolver essa doença? Então, a gente tem alguns tipos de diabetes já descritos, né? Eu acho que as mais comuns, que todo mundo já deve ter ouvido falar, é diabetes do tipo 1 e do tipo 2. A gente pode falar que o mais comum é o diabetes do tipo 2. E aí você falou em predisposição genética, em história familiar. Realmente existe uma hereditariedade, uma facilidade genética para a gente desenvolver. Isso alinhado a fatores ambientais, né? Como, por exemplo, o excesso de peso, o sedentarismo. Em geral, a diabetes vem junto com a síndrome metabólica, que vem hipertensão, colesterol elevado. Então, tem sim uma predisposição genética, mas existem os fatores ambientais que vão modificar aí, aumentar o risco ou não da gente desenvolver a diabetes. E além desses fatores que a doutora comentou agora, quais são as principais causas da síndrome que o paciente desenvolve essa doença? Então, começando com essa história familiar, né, a predisposição genética, alinhada a isso, a obesidade, né, um ganho de peso excessivo, o sedentarismo, a hipertensão arterial, a hipercolesterolemia, histórico, por exemplo, de gestantes que tiveram ganho de peso excessivo na gravidez e tiveram bebês, né, que nasceram com mais de 4 quilos, isso é um outro fator de risco. Então, o momento da gestação tem que ser muito bem acompanhado, né? E, por exemplo, a apneia do sono, né, pacientes que têm apneia do sono também têm um risco aumentado de desenvolver a diabetes. E como que é feito o diagnóstico da doença, doutora? Bom, a maioria dos pacientes ela é assintomática, né? Então, o exame de sangue de rotina, a dosagem de uma glicemia de jejum costuma ser suficiente para a gente fazer um rastreamento da doença. A gente pode utilizar, além da glicemia de jejum, outros exames, como a hemoglobina glicada, que ela nos dá uma média dos últimos 3 meses da glicemia do paciente. E em casos especiais, a gente pode utilizar também a curva glicêmica, né? Que vai medir a glicemia em vários pontos, em vários momentos, né? Em um período de 2 horas, e a gente avaliar se o paciente tem uma boa tolerância ou não à glicose. Então, em geral, esses 3 exames conseguem nos dar o diagnóstico, um dos 3, ou mesmo alguns sintomas podem ser algum sinal de alerta. A maioria vai ser assintomático, mas em casos extremos, você pode ter pacientes que vêm com a sensação de sede, boca seca, urinando bastante, né? A gente chama poliúria, aumenta o volume de diurese. Eles podem ter também alguns sintomas inespecíficos, como tontura, a turvação da visão, um mal-estar generalizado, um cansaço, uma fadiga. Alguns pacientes que estão muito graves podem perder peso desmotivadamente, sem uma intenção, né? E isso chama bastante atenção para um quadro mais grave. E aí o exame complementar vai nos confirmar se realmente se trata de um diabetes ou não. É preciso ficar atento, então, a esses sinais, né, doutora? Com certeza. Né? Além desses sinais que vão aparecer nos casos mais graves, é preciso estar atento para você fazer exames de rotina, né? Idade, por exemplo, acima dos 40 anos, já é uma indicação de periodicamente você fazer uma glicemia de jejum. E como é que funciona a questão do tratamento, doutora? É um tratamento que vai ao longo da vida. Com certeza, né? O tratamento começa principalmente fazendo uma orientação da mudança no estilo de vida, né? A gente precisa orientar uma boa alimentação, reduzir o índice de glicêmico dos alimentos, diminuir a ingesta de carboidratos, né? Ter uma dieta bem distribuída. A atividade física faz parte também das orientações, o paciente precisa ter um hábito de praticar atividade física
E aí sim entram as medicações. Para o diabetes tipo 2, que a gente está falando assim mais precisamente dele, graças a Deus hoje em dia a gente tem uma gama grande de medicações que podem ser utilizadas, né? Existem medicações orais, existem algumas medicações injetáveis, mesmo que não insulina, e existe a insulina propriamente dita, que vai ser reservado para os casos que são mais graves, né? Ou então com a evolução do diabetes, em algum momento da vida pode ser que seja necessário combinar drogas orais com medicações injetáveis e fazer uso da insulina. Mas a dieta e a atividade física sempre tem que ser a orientação inicial, e em todas as consultas a gente aborda que precisa estar atento aí para essas medidas de mudança do estilo de vida. São fundamentais sempre, né? A questão da atividade física e uma boa alimentação, além de tudo, né, Sim, doutora? Com certeza. Uhum. A doutora comentou sobre a gestação, os bebês que nascem com 4 quilos ou mais, existe uma preocupação. Então, a diabetes também pode afetar as crianças, independente da idade. Sim, eu comentei sobre o diabetes gestacional, né, que é um fator de risco para desenvolver o diabetes tipo 2 no futuro, mas as mulheres com diabetes gestacional precisam ficar atentas aí para os bebês, né? Então, mesmo as mulheres que não desenvolvem diabetes na gestação, se elas ganham muito peso durante a gestação, isso é um fator de risco para essa criança ser obesa no futuro e também ter as doenças metabólicas que vêm junto, como a própria diabetes. Hoje em dia, as crianças, a gente tem que tomar um pouco mais de atenção com isso. Não só nesse ambiente em que elas estão ainda dentro do útero, mas no dia a dia. A gente tem visto muitas crianças com excesso de peso, né? Crianças que às vezes ficam muito em jogos, televisão, não são ativas, não praticam atividade física e têm uma dieta extremamente inadequada. E esse ganho de peso, com certeza, é um fator de risco para um diabetes, que não pode ser num futuro tão longe. A gente já tem crianças com diabetes obesas com diabetes do tipo 2, né? Infelizmente. Na criança, o mais comum é a gente encontrar o diabetes mellitus do tipo 1, que a gente não falou muito aqui, mas o diabetes tipo 1, ele tem uma herança genética também, mas é um defeito, né, no sistema imune, uma doença autoimune em que a gente desenvolve anticorpos que vão atacar o pâncreas. E esse pâncreas, ele é destruído e a criança ou adolescente pode desenvolver uma falência completa aí de insulina. Então, esse é o mais comum a gente encontrar no ambiente de uma criança e adolescente. Mas com o aumento aí de obesidade, dos casos de obesidade, a gente hoje em dia já tem crianças com obesidade e diabetes mellitus do tipo 2. Por isso que é sempre importante esse acompanhamento com um profissional, né, doutora? E para a gente finalizar, além desses fatores de risco que você já comentou até aqui, existem outros que os familiares devem estar atentos, o próprio paciente também? Fatores de risco para o diabetes, Isso. você fala, né? Uhum. Então, são esses os fatores mesmo que a gente comentou, né? Para o diabetes tipo 2, é estar atento para uma boa alimentação, prática regular de atividade física, né? Fator genético a gente não consegue modificar, né? Exato, a herança, né? A famosa herança. Então, o fator genético a gente, né, lida com ele. Idade, né? Porque acima de 40 anos aumenta-se então a chance de um diabetes do tipo 2. Então, esse a gente não consegue modificar, mas manter um estilo de vida saudável desde o começo, né? Desde a infância, adolescência e um adulto saudável, com certeza é um fator que vai nos proteger para desenvolver a diabetes. É o que nós temos aí para pensar e tentar evitar o aparecimento dessa doença tão importante e tão prevalente, né, que merece uma atenção especial. Com certeza, doutora. E para a gente finalizar, então, quais são os telefones de contatos e redes sociais para o pessoal que ficou interessado em agendar uma consulta e passar por uma avaliação? Então, meus atendimentos acontecem no W-Office, tá? A minha rede social é Nathalie Figueiredo, doutora.Nathalie Figueiredo. Lá tem os telefones de contato, tá? E será um prazer atendê-los. Eu agradeço muito pela sua participação aqui no programa, doutora. Eu que agradeço, Renata. E aproveitando inclusive a sua participação aqui com a gente, eu gostaria de aproveitar este momento para falar de um produto da nossa querida parceira, a nossa Aromas Bem-Estar, presente aqui no nosso programa. E o recado é para você e para o pessoal de casa sobre esse produto, que é o B-Smooth, que é o que existe de mais poderoso quando se fala de colágeno hidrolisado e enriquecido com o poder da biotina.
Entre os principais benefícios do nosso colágeno estão ajudar na saúde e beleza dos nossos cabelos, auxiliar a ter unhas mais resistentes e saudáveis e ajudar a ter uma pele mais bonita, claro, trabalhando fortemente na prevenção e tratamento da osteoporose e todos os outros tipos de doenças ósseas. Ele também atua na prevenção ao envelhecimento e no fortalecimento dos nossos ossos, cartilagens e também os ligamentos. Ele é verdadeiramente um suplemento de uso quase que obrigatório para qualquer pessoa. Então não perca tempo, adquira já o seu no nosso site aromasbemestar.com.br, repetindo, aromasbemestar.com.br. Doutora, esse aqui é o nosso presente para você e depois eu quero que você comente com a gente como é que foi passar pela experiência com o nosso produto. Obrigada. Eu que agradeço. E agora a gente tem um recado especial da nossa escola GMA de Comunicação e Oratória para você que deseja potencializar os seus argumentos, as suas apresentações e se destacar principalmente no mercado de trabalho.